Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos dar continuidade então aqui ao livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e capítulo 1, capítulo 2 está coerente com o que nós lemos no Evangelho de Mateus, tá certo? Por enquanto não estamos vendo ainda nenhum aval para se construir templos, ficar dentro dele e tudo aquelas coisas que você já sabe. Vamos dar continuidade. Quem sabe aqui Marcos dê alguma autorização, né, através do Cristo, para se fazer esse tipo de coisa, né? Ou Cristo através de Marcos. Vamos lá. Marcos capítulo 3, verso 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Bom, deixa eu só parar um minutinho aqui. Quando a gente lê uma coisa dessa aqui, parece que o Cristo está falando de bandidos, assaltantes, né? Malfeitores. Não, ele está falando dos líderes religiosos de sua época. Veja que a indignação que ele tem dos líderes religiosos de sua época. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Os líderes religiosos matando o Cristo. Por quê? Você conseguiu entender por que os líderes religiosos queriam matar o Cristo? Porque o Cristo estava tirando deles todo o poder que eles tinham sobre a nação, as mentiras que eles contavam para as pessoas. O Cristo estava dizendo: esquece isso. Isto não é a realidade do Criador, do Pai. Vocês que querem ser meus discípulos, é assim agora. Compreende? Porque isso é uma politicagem pura, né? Poder, ganância, riqueza. Vamos lá. Verso 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e do além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Verso 9. E ele disse aos seus discípulos que ele tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que será que as pessoas não iam lá para os seus líderes religiosos para serem curados? Você nunca chegou a se perguntar o porquê que as pessoas não iam para os seus líderes religiosos para que os líderes fizessem tudo aquilo que eles estavam esperando pelo Cristo? Alguns motivos aqui, eu vou dar dois. Primeiro, porque eles não tinham a capacidade de fazer nada disso, como hoje também não tem. Vou repetir: curar dor de cabeça é subjetivo. Curar uma dor de estômago é subjetivo. Quero ver fazer cego ver, aleijado andar, leproso ser curado, entubado de Covid-19 ser curado imediatamente. É isso que eu quero ver, que é o que o Cristo fazia. Compreende, minha gente? Primeira coisa é isso, não faziam. E segunda coisa, aquela casta religiosa não se misturava com o povo comum, o povo doente, de jeito nenhum. Porque a lei de Moisés assim determinava. E o Cristo veio derrubar essa barreira. Entende? Verso 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Verso 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar.
e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Assim Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariote, o que o entregou. Verso 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Agora aqui eu concordo, uma multidão, né? Não é, aqui já não está o relato de uma figura de linguagem dizendo o seguinte, que toda a cidade, entendeu? Então uma multidão estava ali, está correto. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, este está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, e os líderes religiosos que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia, com que blasfemaram, ou blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo. Deixa eu parar só um minutinho aqui. Então, os líderes religiosos, vendo Cristo fazendo todos aqueles sinais, maravilhas, expulsando o demônio, então ele está dizendo o seguinte, olha, ele expulsa o demônio pelo próprio demônio. Aí o Cristo está falando o seguinte, escuta, como é que pode então o demônio subsistir se o demônio combate ele mesmo? Compreende? Então o Cristo já estava dizendo, escuta, vocês estão falando bobagem. Só que aqui vocês estão, isso eu fazendo a minha imaginação trabalhar, né? Com os relatos aqui. Cristo mais ou menos assim, escuta, vocês estão achando que vocês estão lidando com uma pessoa que infelizmente está subjugada por vocês? Vocês estão achando que vocês estão falando com uma ovelha de vocês? Não, aqui o pastor sou eu. Então como vocês podem dizer que eu expulso o demônio pelos demônios? Então o demônio vai enfraquecer, se for assim. E aqui vem, olha, qualquer blasfêmia vai ser perdoada aos filhos dos homens. Quais blasfêmias? Quando são trocadas, porque blasfêmia, já tem um vídeo aí que fala sobre isso, né? Que blasfemar, tá aí o card, tá? Vocês podem dar uma lidinha lá. Que blasfemar, como te ensinaram na igreja que você faz parte, não é falar mal, é colocar no lugar de, tá certo? Então, o que acontece? O Cristo está divertindo os líderes religiosos dizendo o seguinte, olha, qualquer tipo de troca que fazem os homens por causa de vocês serão perdoados. Mas o que vocês estão fazendo não será perdoado. Por quê? Qual é a blasfêmia contra o Espírito do Pai, o Espírito do Criador? É dizer, é dizer que o bem que o Cristo está fazendo não vem do Pai, e sim do mal. Compreende? Eles estão trocando as coisas. E isso Cristo diz que este tipo de pecado não será perdoado. Ou seja, a maldade no coração desses líderes religiosos é tão grande que eles tiram o poder do Cristo, do Pai através do Cristo, para dar a eles mesmo ou ao mal. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Verso 30, porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Olha que pergunta que o Cristo está fazendo. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele mesmo responde, e olhando em redor para os que estavam assentados juntos dele, disse, eis aqui a minha mãe
eis aqui os meus irmãos, eis aqui a minha família. E, olhando em redor, que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe, eis meus irmãos. Verso 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então o Cristo estava desprezando a sua família carnal? Não, Cristo estava dando uma lição para aquelas pessoas, um ensinamento. Quem é, na realidade, irmão de Cristo? É o que vai no templo? É o que fez teologia? É o que é líder religioso? É o que é o dizimista? É o que canta no coral? É o que canta em dupla, em quarteto? É o que frequenta a escola dominical? É o que frequenta a escola sabatina? São esses a família de Cristo? Não. Olha só. Os que fizeram a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? O Cristo está mostrando aqui. É amar o seu semelhante. É estender a mão ao seu semelhante. É ajudar o seu semelhante. Tá claro? Vamos lá, vamos para o capítulo 4 de Marcos. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Então Cristo começou novamente a ensinar. Ensinar o quê? Os 10 mandamentos? As 613 leis da Torá? É óbvio que não, meu querido, minha querida. É lógico que não, porque isso aí eles estavam careca de ouvir de seus pais, dos seus avós, né, dos líderes religiosos que dominavam eles. Não. Ensinar o quê? Uma doutrina que eles se maravilhavam. Uma doutrina que não fazia separação, né, de castas religiosas. Ó, vem ali o clero, vem o subclero, o sub do subclero, para depois vir... Não, não é nada disso. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles dizia na sua doutrina, não na doutrina de Moisés, na sua doutrina. Compreende? Você é um discípulo de Cristo, você diz assim, eu sou discípulo de Cristo, eu sou seguidor de Cristo. Então você tem que seguir a doutrina de Cristo, não a de Moisés. Tá certo? Verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha só, só é dado discernimento para aqueles que é dado a oportunidade de salvação. Para aqueles que ouvem, mas não conseguem verdadeiramente aceitar a verdade, esses estão fadados à perdição. Vamos lá. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer, a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos,
temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Quando eu estive dentro do Adventismo, essa parábola aqui, eles faziam um link com a doutrina adventista. Você com certeza que é um assembleiano, eles devem fazer um link com a doutrina da Assembleia. Da congregação, com o link, né? Você que é congregacionalista, com o link da congregação. Batista, Testemunho de Jeová e assim por diante. Mas não, a palavra aqui é o que o Cristo vem dizendo. E vem dizendo, e os líderes religiosos não aceitam. Está errado. E veja que os líderes religiosos de hoje não mudaram o conceito. Se você fizer uma peneira, poucos serão os líderes desses de portinhas de garagem que se aproximam um pouquinho mais, né, da palavra que vem sendo semeada aqui. Conseguem entender, né, que a palavra aqui não é doutrina denominacional. A palavra aqui é a doutrina do Cristo. Cristo não mandou ninguém ficar dentro de templo, não mandou ninguém construir templo, não mandou ninguém fazer teologia para ser pastor, não mandou fazer PhD para ser o super pastor, não mandou ter cargo eclesiástico. O Cristo aqui, ele está trazendo o verdadeiro caráter do Pai, no sentido de amar o semelhante como, você vai ver para frente, como a ti mesmo? Não, te ensinaram mais uma vez errado. Você vai ver um pouco mais para frente que nós devemos amar o nosso semelhante não como a nós mesmos. Isso vai ser dito para você um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Verso 21. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de se manifestar, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Você, meu amigo, que você está assistindo este vídeo e seguindo, presta bem atenção, porque nada há de ser encoberto. O Cristo não está falando, presta bem atenção, o Cristo não está falando daquilo que teu líder religioso diz para você, que aquele seu pecado oculto disso, daquilo, daquele outro, vai ser revelado um dia. Isso é uma verdade. Vai ser tudo revelado realmente. De uma maneira poética, né? A gente vai ver mais para frente também. Mas o que o Cristo está fazendo aqui é uma crítica ferrenha aos líderes religiosos. Porque tudo que eles fazem às escondidas vai ser revelado. Compreende? Porque Cristo, quando jogava parábola ali para o povo, ali estava repleto de fariseus, saduceus, herodianos, discípulos deles. E jogava por parábolas. Se eles tivessem ouvido para ouvir, eles iriam ouvir e aceitar. Mas aí ele, né, nessa própria parábola, ele diz que todas as coisas do mundo iriam fazer eles não enxergarem, certo? Então vamos lá. Verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele. Porque a terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola a representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas quando sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem animar-se debaixo da sua sombra.
podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Deixa eu só parar mais um minutinho aqui. Então ele está dizendo o seguinte, olha, que o reino verdadeiro do Criador é como se fosse a parábola da mostarda. É como se fosse a semente da mostarda. Uma semente pequena, insignificante, aos olhos das outras sementes, né? Por exemplo, a semente do abacate. Estou dando um exemplo. Olha o tamanho da semente do abacate. E olha a semente, né, da mostarda. Então o que o Cristo está querendo dizer aqui? Que a doutrina verdadeira dele, né, que o reino verdadeiro do Criador, é essa mensagem que muitos não dão um pingo de valor. É pequena perto das doutrinas que existem por aí, que você faz parte ou já viu nessas denominações, aquela pompa, né, aquela coisa suntuosa. A doutrina do Cristo é doutrina simples, sem complicação. Eu tenho um amigo, eu vou tomar a liberdade de dizer o nome dele aqui, o Robson Pellegrino, um amigo mais chegado que o irmão, né, que eu digo para ele, né, eu não vou entrar no mérito dele, mas eu estou me referindo a ele, porque se ele, quando assistir esse vídeo, ele vai se reconhecer aqui. Ele, às vezes, vem com diversas teorias baseadas em diversos livros religiosos, diversas vertentes pensadoras e tudo mais. Eu digo para ele o seguinte, eu ainda prefiro ficar com a simplicidade da doutrina do Cristo, porque é simples, mas é eficiente, é eficaz. Entendeu? Então o Cristo ele faz essa parábola, né? essa comparação que o reino de Deus é igual a uma semente, porque o que ele vem pregar perto do que tudo que se tem por aí sobre religiosidade é insignificante, porque é simples. Você quer estar no reino do Criador? Ame. É só isso, mais nada que isso. Tá certo? Vamos continuar. Verso 32. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Estou repetindo. E, com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Olha só. E sem parábolas nunca lhes falava. Lhes falava a quem? Aos seus discípulos? Não, porque ele está dizendo que aos seus discípulos ele explicava em particular. Ele falava em parábolas para quem? Para os bambambam da religião, para os gostosões, né? Para os bom de bola, para os PhDs, para os doutorados de teologia, né? Para os formados de teologia. Falava em parábolas, mas para os seus discípulos abria tudo. Vamos lá, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceberam? Lemos aqui mais 2 capítulos do livro de Marcos, está se encaixando perfeitamente com a ideia de Mateus, e até agora, pertencer à denominação, estar dentro de templo, construindo o templo, não vimos nada disso. Dá um like, se inscreva, compartilha, aciona o sino, para que quando eu continuar colocando aqui os capítulos, você receba. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.